Boa noite. Já ultrapassamos metade da nossa campanha, essa jornada de oração pelo nosso ano de 2021, que já é um ano abençoado em nome de Jesus, amém? Nós confiamos, temos esperança de que esse ano será muito melhor do que o ano que passou. E hoje nós oraremos pelo mês de julho. Mas antes de ouvir a mensagem, antes de orarmos, eu te convido a ficar de pé. Convide aí quem está do seu lado e juntos vamos adorar ao Senhor com essa canção conhecidíssima, tenho certeza que você conhece, que é a canção Jesus em Tua Presença. E eu te convido a cantar, juntos cantarmos com alegria, para podermos celebrar que Jesus está no nosso meio, na presença dEle, nos reunimos, louvamos ao nome dEle, porque Ele venceu por nós na cruz e conquistou tudo aquilo que Ele tinha direito e nos deu de graça, e isso é maravilhoso, amém? Jesus, em Tua presença reunimos, vamos às palmas, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Porque nós estamos aqui só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos todos reunidos, Senhor, em uma só voz nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é Deus presente em nossas vidas. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos declarar só as nossas vozes só para te adorar. Só pra te adorar, somente a Ti e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Estamos aqui para nos entregar, Senhor, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos. É muito difícil entregar, Pai, por completo os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Para, Pai, por completo os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Para nós é algo muito difícil, Pai, mas sabemos que para Ti todas as coisas são possíveis. Para o poder do Teu Espírito todas as coisas são possíveis, Senhor. Por isso quebranta o nosso coração, tira o nosso orgulho, tira a nossa vontade própria, Pai. As coisas que às vezes parecem até ser boas, Pai, mas sabemos, Pai, que é obra humana, que é obra da carne, que é desejo impróprio, que é desejo cobiçoso, que é desejo orgulhoso. Tira do nosso coração, nos ensina a sermos submissos e a entregar tudo a Ti, Senhor.
E nós queremos declarar essa canção de entrega, Senhor, dizendo: e eu entrego tudo, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Vamos declarar juntos. Eu canto essa canção. Eu canto esta canção, eu te entrego a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Vamos entregar. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de entregar, Senhor. Quantos muitos retêm, Pai, enquanto nós já retemos algum dia em nossa vida, hoje nós temos a oportunidade de entregar nas mãos daquele que conhece todas as coisas, daquele que entende todas as coisas, daquele que nos ama incondicionalmente. Senhor, receba, Senhor. Cuide das nossas vidas, cuide do nosso ser, cuide dos nossos sonhos, pois sabemos que o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom poder entregar tudo a Deus, né? Tudo ao nosso Senhor. Pode se assentar. Seja bem-vindo essa noite. Como é bom a gente poder ter esse momento de entrega, né? E que esse momento não seja apenas um momento em um sábado à noite, num 12 por 12, mas que essa canção de que nós entregamos tudo a Ti, tudo aos pés da cruz, que essa canção ela seja uma verdade diária em nossa vida, amém? Seja na segunda, na terça, enfim, que toda a nossa vida seja uma vida de entrega, que o nosso coração seja um coração entregue e um coração acostumado a entregar e dar aquilo que pertence a Deus, que é toda a honra e toda a glória. Bom, essa semana eu queria que você respondesse uma pergunta, não para mim, nem para a pessoa do seu lado, mas que você respondesse uma pergunta para você.
Aconteceu uma situação em que você foi pego de surpresa? Pensa aí. Ô Vini, acho que está sobrando um pouquinho do retorno aqui. Teve alguma situação que pegou você de surpresa? Começa a pensar aí, desde a segunda, da terça, da quarta, seja no trabalho, seja com a família, seja qualquer situação da sua vida que essa semana você pode ter sido pego ou pega de surpresa. Pensa aí. Agora, se a gente for falar do ano de 2020, quantas vezes, né? Talvez essa semana você não foi pego de surpresa, ou às vezes em poucas situações, mas agora se a gente for balancear o ano de 2020, imagina quantas vezes nós somos pegos de surpresa. Imagina que, na verdade, nunca se passou pela nossa cabeça de que a igreja ficaria fechada por um período, né? Se a gente for colocar isso há um ano atrás, se alguém um ano atrás chegasse para nós, exatamente no dia 9 de janeiro de 2020, alguém chegasse e falasse, olha, a igreja vai ficar fechada por alguns dias, o mundo vai parar, a economia vai retroceder, as coisas vão começar a ficar diferentes, haverá um vírus, esse coronavírus ele não vai ficar apenas na China, mas ele vai alcançar, você acreditaria, será? Mas a realidade é que ninguém veio nos avisar, ninguém chegou para nós e falou, não, isso vai acontecer, se preparem, fiquem preparados para aquilo que vai acontecer. Não, nós fomos pegos de surpresa. A cada dia que nós ligávamos o nosso celular, ou entrávamos na TV ali, enfim, fazia algo que pudesse acessar as notícias, você lia, ouvia e via que as coisas estavam tomando um rumo muito diferente, e na verdade você estava sendo pego de surpresa pelo inesperado. Você não esperava que as coisas iam acontecer da maneira como aconteceu. Você não esperava que os rumos do mundo, da sua vida, das coisas, pudessem tomar o rumo que tomou, como tomou em 2020. E como o inesperado, ele pega a gente de calças curtas, né? Como diz o ditado popular. O inesperado, ele pega a gente de surpresa, quando a gente menos espera, afinal, inesperado é isso. Enquanto você não está esperando, quando você não está vigilante, você é pego de surpresa. Você então toma um susto. E no meio disso tudo, existe uma expressão que talvez a gente pode ficar com muito medo dessa expressão. Eu não sei você, mas a expressão de repente, essa é uma expressão que deixa a gente amedrontado. A expressão de repente, ela deixa a gente com medo. De repente tudo parou, de repente as coisas apagaram suas luzes, de repente o ar-condicionado pode desligar, isso aqui foi proposital. De repente a gente é pego de surpresa e fala, ué, tem alguma coisa errada, não era para isso estar acontecendo, não era para as luzes estarem apagadas. De repente as coisas acontecem, a gente toma um susto, a gente é pego de surpresa e fala, uau, o que está acontecendo? É muito bom quando de repente vem de Cristo, né? Quando de repente vem com uma notícia boa, mas às vezes o inesperado, de repente, ele vem com notícias ruins. O de repente vem com você sendo pego de surpresa no seu negócio, descobrindo que algum funcionário lhe passava a mão, e você talvez vai ter que entrar em um recesso violento, talvez até mesmo declarar falência do seu negócio. Um de repente que talvez tenha a ver com alguém, um ente querido seu que partiu da noite para o dia, você foi pego de surpresa, mas semana passada a gente estava junto, a gente conversava, nós estávamos tendo uma vida tão legal junto, mas hoje ele já não está mais aqui. De repente é uma notícia do seu filho, da sua filha, que não te agrada, de coisas que ele e ela fica fazendo pelas escondidas por aí. O de repente pode acontecer em muitas áreas da nossa vida. E os discípulos de Jesus, eles passaram por alguns de repentes. Muitos de repentes aconteceram com os discípulos de Cristo, para que nós pudéssemos aprender de que na nossa vida o de repente existe, tanto para notícias boas, quanto para notícias más, quanto para tempos de bonança, quanto tempo de escassez, tanto para fartura, quanto para não há nada. O de repente existe. E tem um de repente muito interessante, que está em Mateus 8, do versículo 23 ao versículo 27, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, nos salve, nós iremos morrer. O de repente deixa a gente com medo. Quando de repente é de uma má notícia, como de repente uma tempestade, qual que é o contexto aqui? Jesus já havia dito aos seus discípulos que havia um preço para quem quisesse segui-lo. Anteriormente, alguns questionaram dizendo assim: mestre, eu irei te seguir. E ele falou: olha, mas o Filho de Deus, seu mestre, eu talvez não tenha nem lugar para dormir, eu não tenho aonde ficar, a minha vida ela é assim, eu não tenho controle sobre ela, eu vou para onde Deus me direciona. E o outro disse: não, mas eu vou te seguir também, mas espera que eu vou lá sepultar o meu pai, vou sepultar os meus filhos. Enfim, Cristo olha e fala assim: deixa que os mortos sepultem os mortos. Cristo não está sendo de uma maneira indelicada, mas Ele está dizendo que há um preço para aqueles que desejam seguir. E aqueles que o seguiram, aqueles que entraram com Ele no barco, foram pegos de surpresa por esses de repentes. Um dos de repentes aqui foi a tormenta. O barco já estava sendo inundado, as coisas pareciam estar ruins, ventos aterrorizantes, ondas aterrorizantes, parece a sua vida, parece aquilo que está acontecendo com você, ou o que aconteceu no seu ano de 2020. Parecia que a tormenta te sacudia para todos os lados, e você via que o barco está afundando, parece que já não há mais salvação. Enquanto isso, Jesus estava com eles no barco. E o mais interessante é que Jesus, antes de entrar nesse barco, Ele deu uma ordem para a multidão: ei, vão para o outro lado do mar que eu vou lhes encontrar lá. Ou seja, Cristo já havia dito: eu vou encontrar vocês do outro lado. E então Ele entrou no barco com seus discípulos. Agora, por que tanto desespero desses discípulos? Por que está desesperado? Tanner, havia uma tempestade, mas qual foi a palavra de Cristo antes de entrar naquele barco? E eu vou encontrar a multidão, nós iremos chegar até do outro lado. Meus irmãos, às vezes nós desconfiamos, o de repente nos deixa com tanto medo que nós desconfiamos da palavra de Jesus. Nós desconfiamos das promessas, nós achamos que Jesus ele errou a dizer que nós iríamos chegar do outro lado, porque até eu chegar do outro lado eu estou enfrentando muitos problemas, e Deus, eu preciso chegar do outro lado. Mas Jesus não disse que eles iriam chegar do outro lado de uma maneira tranquila, suave, de boa, de uma maneira bem sossegada. Jesus simplesmente disse: vocês vão comigo até do outro lado. Havia promessa: vocês vão comigo até do outro lado. Havia promessa de que eles iriam chegar do outro lado. E na vida com Deus é assim, meus irmãos. Uma vida que caminha pela fé é uma vida que encontra muitos de repentes. É uma vida que encontra muitas coisas inesperadas. É uma vida de que caminha sabendo que lá no final, lá do outro lado, nós estaremos, nós chegaremos, nós continuaremos. Mas até chegarmos o dia, até chegar o dia em que estivermos desfrutando da glória de Deus, haverá as tempestades, haverá os de repentes. Mas é muito interessante a resposta que Jesus dá para os seus discípulos. É uma resposta que tem que incomodar o nosso coração essa noite. Então Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Como a nossa fé é pequena, meus irmãos. Cristo já havia prometido para você, Cristo já colocou em seu coração, Cristo já disse: eu estou contigo, você vai chegar lá, vá por ali, porque esse é o caminho. Mas o de repente fez com que aqueles discípulos se esquecessem de que havia uma promessa de chegar do outro lado, e simplesmente olharam para a situação, e ficaram simplesmente perplexos, amedrontados, aterrorizados pela situação que os acometia. Meus irmãos, como nós somos homens, mulheres, pessoas de pequena fé. Nós estamos falando de 12 dias de dar passos de fé. Mas entenda que não é um passo de uma pequena fé, não é um passo que quando encontra o de repente,
se encontra então desesperado, aterrorizado. É um passo que te leva até o de repente, é um passo que te leva ao inesperado, é um passo que faz você ser pego de surpresa em algumas situações, mas é um passo de fé, uma grande fé, de que Cristo está no barco, e com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Há tempestade, há trovões, há raios, há ventos, há inundação, há muitas coisas, mas Cristo permanecia no barco, e o que acontece agora é surpreendente. Então ele se levantou, e repreendeu os ventos, e repreendeu o mar, e então se fez completa bonança e calmaria. Os homens ficaram perplexos, os discípulos ficaram, uau, meu Deus, quem é este? E essa é a pergunta que os discípulos fazem: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Ah, meus irmãos, nós estamos dando passos de fé com Cristo, nós não estamos dando passos de fé com um homem qualquer, nós somos convidados a viver o inesperado pela fé, mas não a fé em homens e mulheres, não fé em nós mesmos, mas fé no Cristo Jesus, o que acalma a tempestade, o que te leva do outro lado, o que tira suas dúvidas, o que te está ao seu lado, o Rei dos Reis. Nós somos convidados a dar esses passos de fé rumo ao inesperado com o homem que já esperava por aquilo. Já parou para pensar? Jesus já sabe que vai acontecer. Cristo tinha total noção de que aquele vento, a cometa, iria vir contra o barco, que aquela água poderia inundar todo o navio, o barco que ele estava. Mesmo sabendo disso, os discípulos ficaram com medo. Mesmo sabendo que Cristo, o Criador de todas as coisas, ficaram com medo por conta do de repente. O inesperado nos deixa com medo, o inesperado nos deixa aterrorizado, mas também há o inesperado de Jesus, amém? Há o inesperado por parte de Deus, que acalmou a tempestade, que repreende o mar, que traz bonança para a tua vida. E eu tenho total certeza que esse ano não será apenas um ano em que nós iremos crescer, amadurecer em Cristo Jesus, mas será um ano de bonança, será um ano em que Jesus estará no nosso barco como nunca antes esteve. E nós estaremos com a nossa confiança, porque os nossos passos nos levam ao inesperado. Mas da mesma forma que nos leva ao inesperado, a tempestade inesperada, as dificuldades inesperadas, são passos que nos levam ao inesperado de Cristo, ao inesperado de Deus. Aquilo que nós não imaginávamos que Ele podia fazer, Ele faz. Aquilo que nós não imaginávamos que Ele podia tratar e reverter, Ele trata e Ele reverte, porque Ele é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. Por meio dEle, para Ele e somente dEle pertence toda a honra e toda a glória. Por isso, todos os passos que nós damos com fé, não deve ser de uma pequena fé, com medo do de repente, com medo do inesperado, mas deve ser um passo dizendo: Senhor Jesus, eu vou ser pego de surpresa. Nós vamos ser pegos de surpresa. Algumas tempestades vão vir, o barco vai balançar, vai começar a entrar água, mas nós temos o Senhor na nossa frente, nós temos o Senhor ao nosso lado, e o Senhor está também por detrás de nós, nos guardando, nos livrando e nos encorajando, nos fortalecendo a darmos passos ainda maiores, passos ainda mais firmes. Pode ser que nós vamos dar passos em lugares que não são tão firmes, mas a mão do nosso Senhor Jesus está do nosso lado nos sustentando. Pode ser que nós não vamos enxergar aquilo que nós estamos vendo, e vamos ser pegos de surpresas por uma escuridão, mas a luz de Cristo guiará os nossos caminhos. Pode ser que nós não estejamos escutando nada, mas a voz do bom pastor, a voz de Cristo Jesus ecoará dentro de nós, e nós saberemos: vá, vire, fique calmo, pois eu estou contigo, amém? Nós vamos orar neste momento pelo canal.
A nossa Igreja Nacional completa o seu aniversário e durante esse mês de julho nós vamos clamar não só pela IPI de Sertanópolis, mas pela IPI do Brasil, para que venha uma onda de avivamento sobre a nossa igreja, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra, através da oração, através das mãos, através dos pastores da nossa Igreja Nacional. Por isso, nesse momento, coloque-se de pé. Nós vamos estar orando primeiramente pelo mês de julho, entregando ele até Deus, consagrando ele a Deus, mas também estaremos orando pela Igreja Nacional, que completa o seu aniversário. Amém? Pai, nós queremos te agradecer porque até que o Senhor nos sustentou, Pai. Muito obrigado, Pai, porque se estamos aqui, é porque o Senhor tem fortalecido os nossos pés, tem firmado as nossas mãos, e possamos, Pai, estar aqui essa noite te agradecendo. Nós já queremos te agradecer pelo mês de julho, já queremos agradecer pelas coisas que viveremos no mês de julho. Queremos te agradecer, Pai, porque nós encontraremos situações inesperadas, encontraremos muitos de repentes, mas nós encontraremos o Senhor, nós ouviremos a Tua voz e nós veremos o Senhor, Pai, nos ajudando, nos suportando, estando ao nosso lado, independente da tempestade que venha, independente das águas que acometam o nosso barco, independente daquilo que venha acontecer, independente do inesperado. O melhor inesperado é aquele que vem do Senhor. Fortaleça os nossos pés para darmos passos de fé, uma fé viva, uma fé, Pai, que move montanhas, uma fé que não tem medo, uma fé que não é pequena, mas é uma fé que supera e suporta o inesperado, supera e suporta os de repentes, porque o Senhor está conosco e o Senhor não nos abandona. Queremos consagrar também, Pai, a nossa Igreja Nacional, todas as igrejas, congregações, pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, Pai, todos os oficiais, líderes da sua igreja, Pai, líderes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Pai. Queremos consagrar e te agradecer, Pai, por todos esses anos de história, Pai, mas nós viemos pedir, Pai, traga um avivamento, reaviva a tua igreja, Pai, não só aqui em Sertanópolis, Pai, mas abençoe toda a nossa nação, toda a IPI, Pai, nacional, pastores, missionários, missionárias, que a tua igreja possa continuar sustentando, levando a tua palavra, sendo uma igreja viva, sendo uma igreja, Pai, que trabalha a favor do teu reino, Pai, e não pelo reino dos homens, Pai. Muito obrigado e abençoe cada igreja, cada congregação, cada missionário, missionária, pastor, pastora, oficiais, Pai, da sua igreja, em nome do seu Filho Jesus, amém. No mês de julho, não apenas no mês de julho, mas durante todos os meses do ano, aos sábados acontece a programação dos jovens, que é o DIP, e às quartas-feiras acontece a programação dos jovens, do Opitins. Então nós vamos estar orando nesse momento, pela juventude, não só da nossa igreja, meus irmãos, mas pela juventude da cidade, pela juventude dessa nação, que nós sabemos que tem passado por dias terríveis, dias de teologia, muitas coisas ruins têm sido pregadas na internet, nas mídias sociais, e os jovens, adolescentes têm consumido um conteúdo que tem acabado com o coração e com a mente dessas pessoas, e nós queremos orar para que Deus venha trazer sabedoria, para que Deus venha proteger, para que Deus venha trazer discernimento, e principalmente venha trazer força, para que nós possamos alcançar esses jovens, porque se a cidade de Sertanópolis pertence ao Senhor, isso significa que a juventude também pertence. Não são só os homens, não são só as mulheres mais velhas, os idosos, as crianças, mas os adolescentes e os jovens dessa cidade pertencem ao Senhor, e nós vamos orar agora pela juventude, para que Deus afaste toda prostituição, todo alcoolismo, toda drogadição, que todas essas coisas não venham mais acontecer, e que essas pessoas possam conhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho que cura, que transforma e restaura. Vamos orar pelos jovens. Queria convidar o Luan que viesse aqui, representando a liderança dos adolescentes. O Luan depois vai orar pela vida dos adolescentes, mas especificamente agora vamos orar pelos jovens, que também muitos aí acabam morrendo por acidente nas estradas, indo em festas, e nós sabemos que isso é de uma maneira terrível, uma maldição nessa cidade. Quantos jovens já morreram e perderam a sua vida porque não encontraram o evangelho, porque não encontraram a luz verdadeira. Então nós vamos estar orando essa noite, pedindo que o Senhor venha com a sua misericórdia sobre a vida de cada jovem, e que possamos ser uma igreja que vá até eles e busque eles em nome de Jesus, amém?
Pai, nós queremos, Pai, consagrar agora, Pai, a vida dos jovens da nossa cidade, Pai, a vida de cada jovem, Pai, que tem cursado, feito os cursos na universidade, jovens, Pai, que estão lá fora, Pai, no mercado de trabalho, jovens, Pai, que estão à deriva nessa vida, jovens, Pai, que não conseguem enxergar, ó Pai, uma saída e têm entrado em caminhos tortuosos, têm experimentado da prostituição, têm experimentado do alcoolismo, tem experimentado da drogadição, jovens que têm perdido as suas vidas em acidentes. Pai, nós repreendemos isso, Pai, nós lançamos fora no nome do Senhor Jesus, Pai, toda essa maldição sobre esses jovens, Pai, que a prostituição não seja algo, Pai, que esteja no meio dos jovens, mas que haja pureza, que haja santidade, Pai, que o alcoolismo, que a droga, Pai, que esse vício não seja algo presente, mas seja lançado fora, e que todo vazio seja preenchido pela Tua palavra, seja preenchido pela Tua presença, seja preenchido por quem o Senhor é, Pai. Essa cidade pertence ao Senhor, assim como também a juventude dessa cidade, jovens fortes, jovens, Pai, determinados a viver, ó Pai, o extraordinário do Senhor, jovens determinados a viver o verdadeiro evangelho, jovens determinados a viver a cultura do reino do Senhor, Pai. Traga de volta, Pai, abra os olhos, Pai, e nós como igreja oramos, mas não apenas oramos, Pai, mas nós queremos ir lá fora, nós queremos resgatar, nós queremos trazer esses jovens, Pai, nos dê as estratégias, nos dê as maneiras, nos dê as oportunidades para trazer esses jovens para a Tua casa, para a Tua igreja, para o Teu reino, através do Seu Espírito. Nos use cada um dessa igreja, em nome do Seu Filho Jesus, Pai, amém. Senhor, meu Deus eterno Pai, nesse momento queria colocar, Senhor, a vida dos adolescentes nas Suas mãos, Pai. Cada adolescente dessa igreja, Pai, cada adolescente dessa cidade, Senhor, dessa nação, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Sabemos que essa idade é uma idade muito difícil, uma idade onde eles estão descobrindo as coisas, estão com muitas dúvidas, Senhor. Que o Senhor possa trazer clareza no coração deles, Pai. Que o Senhor possa afastar todo o mal, Pai. Afastar as amizades ruins, Pai. Que o Senhor possa usar aqueles que já se converteram, Pai, para ser influência na vida daqueles que estão se perdendo, meu Pai. Que o Senhor possa confortar o coração daqueles que sofrem bullying nas escolas, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, conforto naqueles que sofrem em suas casas, em seus lares, Pai. Que o Senhor possa trazer a luz do Espírito Santo no coração deles desde cedo, Pai. Eles possam entender, Senhor, qual é o real propósito da vida deles, o chamado, Senhor, desde cedo, para que possa ser luz, Senhor, onde eles pisarem, a planta dos pés deles, Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, cada dia mais sabedoria, discernimento, Senhor, afastando de todo o mal, Senhor, que todas as armadilhas do inimigo repreendemos, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, que eles possam viver uma vida na Tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui à frente, eu também quero que o Ministério de Intercessão venha aqui à frente. Nós vamos estar orando agora para você que trouxe o seu pedido da sua casa, você que escreveu. Nós vamos estar colocando agora aqui no gasofilácio, enquanto nós cantamos mais uma vez o refrão dessa linda canção, que nós então entregamos tudo o que somos, tudo o que temos para Cristo, nós deixamos aos pés da cruz, e você possa entregar os planos de 2021 aos pés de Jesus. Enquanto nós cantamos esse refrão, você pode vir à frente, trazer os seus pedidos, os seus sonhos. Enquanto isso, o Ministério de Louvor irá cantar essa canção, e quando ela finalizar, os irmãos já podem também ir para a sua casa. Deus abençoe. Tudo a ti.
coração de entrega a ti, Jesus.